Alerta Entrevista. Pois é, no Alerta Entrevista de hoje nós vamos conversar sobre a luta dos funcionários da BH Trans para tentar barrar a extinção da empresa. Para você entender um pouco melhor, em setembro do ano passado, passou na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte e depois foi sancionado pelo então prefeito da capital, Alexandre Calil, o PL 160/2021, que extingue a BH Trans e a substitui pela SUMOB, a Superintendência de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte. A gente vai falar agora sobre esse tema muito importante para a cidade, para a mobilidade de Belo Horizonte, com o Demétrios Navais, ele que é agente de trânsito, representante dos empregados da BH Trans no Conselho de Administração da empresa, e também recebemos aqui no estúdio o advogado Maurício Sullivan, que representa os funcionários da BH Trans. Começa com você, Demétrios. Muito boa tarde, bem-vindo ao Alerta Super. Boa tarde mais uma vez, muito obrigado pelo convite, viu, Bruno? Nós sentimos honrados e agradecidos pelo espaço que vocês nos permitem aqui. Maurício Sullivan, também você, seja muito bem-vindo. Bruno, obrigado, boa tarde, obrigado pelo convite, obrigado a todos os ouvintes. Demétrios, vou começar com você porque tem uma ação popular que questiona a extinção da BH Trans. Fala um pouco para o nosso ouvinte sobre quais serviços, dependem da BH Trans e também quais são os prejuízos que você entendem que vai gerar para a população, também para a BH Trans, a extinção da empresa. Ô Bruno, na verdade, os prejuízos já estão aí postos, com a possível extinção da empresa e a criação da Superintendência de Mobilidade. Aliás, a gente tem que fazer só um paralelo aqui, abrir um parênteses para explicar para o seu ouvinte, no geral, de que a mobilidade urbana, no geral, o ir e vir dentro do espaço urbano, ele é uma política de governo, não é uma política da BH Trans. A BH Trans, então, é um órgão da Prefeitura de Belo Horizonte que cuida da política de governo da Prefeitura para a mobilidade em Belo Horizonte. A BH Trans não determina quais modais de transporte que nós vamos utilizar, onde nós vamos investir na mobilidade. Então a BH Trans apenas cuida desse serviço que é ditado pela Prefeitura de Belo Horizonte. Os prejuízos que nós podemos elencar agora, eles são inúmeros. Na questão do transporte, na questão da fiscalização, com o PL 160 que você acabou de citar aí, que entrou em vigor e com agora a lei de criação da SUMOB, nós estamos tendo na cidade, e também com esse subsídio que foi posto aí pela Câmara de Vereadores e Prefeitura, nós estamos tendo na cidade uma dificuldade maior na fiscalização que hoje é feita pela BH Trans. Para você ter uma ideia, o nível de conforto que a gente chama lá na empresa, que é se os ônibus estão cheios ou vazios, foi criada uma métrica diferente para a fiscalização desse nível de conforto, e isso dificulta muito a operação e a fiscalização por parte dos agentes de Belo Horizonte. Então, quando dizem assim, o conforto melhorou, não melhorou. A fiscalização agora é que não consegue acompanhar, não consegue ser mais eficiente. E aí você vai me dizer assim, mas a fiscalização era eficiente? Eu vou trazer um dado aqui assustador com relação ao serviço prestado pela BH Trans. Nós temos para processar lá dentro da empresa algo em torno de 3 milhões de multas para as empresas de transporte que estão sendo processadas. Bem alto o número, 3 milhões a serem processados. 240 mil autuações estão em fase recursal na Jari, que é a Junta de Recursos de Infrações. 69 mil autuações estão inscritas na dívida ativa, e esses 69 mil multas que estão inscritas na dívida ativa geraram 29 milhões em receita que não foram pagas ainda pela empresa de transporte, pelas empresas, estão lá inscritas na dívida ativa. Então você veja bem, a fiscalização é ineficiente com 3 milhões e 300 mil multas aplicadas? Não, da parte da empresa o que cabe está sendo posto. Então a gente tem questionado com essa ação popular que você me perguntou, é o prejuízo para a cidade com a extinção da BH Trans e criação da SUMOB. Os serviços deixarão de ser prestados, aliás, estão deixando de ser prestados, e a empresa vai ficando capenga. A gente não sabe bem onde é que vai dar nisso. O prejuízo para a cidade está posto. A nossa luta é para mostrar para a cidade que a extinção da empresa é prejuízo. Já foi dito pelos gestores, inclusive da prefeitura, da SUMOB, da BH Trans, que não existe na cidade pessoal capacitado tecnicamente para poder fazer o que o pessoal da BH Trans faz. Então não é uma luta individualista apenas com a preocupação do emprego. É uma luta preocupada com
a mobilidade urbana no geral na cidade. E para deixar claro então para o nosso ouvinte, que você está dizendo é que a BH Trans não faz as políticas de mobilidade, ela apenas executa. É isso mesmo. A política de mobilidade urbana em Belo Horizonte, quem executa é a BH Trans, mas quem dita a política de mobilidade é o gestor público. Problema de gestão, não de fiscalização, de execução. Isso mesmo. Maurício Sullivan, que é o advogado que representa os funcionários da BH Trans, vocês ingressaram, né, com uma ação de inconstitucionalidade para barrar a extinção da BH Trans e acabaram perdendo a ação. Primeiro, onde, né, em que instância, em qual tribunal vocês ingressaram com essa ação e também o que vocês argumentaram nela? Bruno, mais uma vez te agradecendo. E só para complementar aquilo que o Demetrios falou, se você me permitir, por favor, por gentileza, só uma noção concreta do que é esse prejuízo ao erário municipal, à cidade. A Lei 11.319, que cria a SUMOB e que autoriza a extinção da BH Trans, prevê uma abertura adicional de crédito no tanto de 105 milhões de reais. 105 milhões de reais. Além do orçamento regular. É um crédito adicional. Isso para a SUMOB? Para a SUMOB, unicamente para a SUMOB. Uma estrutura que não funciona. Ou que não funciona tal como se imaginava ou como se previa. E quem paga essa conta, no fim da história, lá no final da história, quem que é? Somos todos nós. Então, esse é o tanto que o cidadão comum absorve do ponto de vista do próprio bolso mesmo, monetário, em relação à criação dessa estrutura chamada SUMOB, em detrimento de uma estrutura já posta, que já funciona, que já atua de maneira adequada, inclusive premiadíssima, que é a BH Trans. Agora, respondendo a tua pergunta, se você me permitir, claro, pedindo desculpa pela... Não, sem problemas. Mas em relação à ação direta de inconstitucionalidade, ela foi protocolada no Tribunal de Justiça aqui do Estado de Minas Gerais, que é o tribunal competente para esse tipo de demanda a nível estadual. Ela foi feita nos termos do artigo 118, inciso 7º da Constituição do Estado, que permite que as entidades de classe ou as entidades sindicais atuem para movimentar esse tipo de processo. O que aconteceu, na verdade, o tribunal nem sequer enfrentou a temática. Qual é essa temática? É aquela que diz que a criação da SUMOB e a autorização da extinção da BH Trans é incompatível com o artigo 14, parágrafo 4º, incisos 1º e 2º da Constituição do Estado. O que isso significa, né? Maurício, você está falando aí um monte de número, um monte de artigo, né? Um monte de norma jurídica. O que isso significa? Significa dizer que a Constituição do Estado de Minas Gerais prevê que para que seja criada uma autarquia, SUMOB, caso da SUMOB, para que seja autorizada a extinção de uma sociedade de economia mista, caso da BH Trans, exista, em ambos os casos, uma legislação específica e não uma lei genérica. Pode jogar no Google. Joga no Google e vê o que a Constituição do Estado de Minas diz pra gente. E diz exatamente isso, nesse positivo. Artigo 14, parágrafo 4º, incisos 1º e 2º. E o que a Câmara Municipal fez aqui em Belo Horizonte foi, na verdade, uma lei genérica para tratar tanto da criação quanto da extinção. Existe aqui, por exemplo, ou melhor dizendo, existe aqui no exemplo um erro de forma. É por isso que existe uma inconstitucionalidade, uma incompatibilidade da lei municipal com a Constituição do Estado. Certo, Maurício, vocês acabaram não obtendo sucesso com essa ação, mas diante disso, quais são os próximos passos? Tem inclusive uma nova ação que a Associação dos Usuários de Transporte Coletivo vai tentar. Quais que são os próximos passos? Em relação a... Então, você falou o resultado da ação, né? Do julgamento. O que o tribunal decidiu? O tribunal não decidiu que a Câmara fez certo ou que a legislação é compatível com a Constituição. O que o tribunal decidiu foi que os sindicatos que fizeram a propositura da demanda não eram legitimados para movimentar esse tipo de processo. De novo, nos termos do 118 7º da Constituição do Estado. O que acontece? Essa é uma jurisprudência que, do meu ponto de vista, ela é defensiva. O que isso significa? Significa que o tribunal se defende do próprio povo, no sentido de que as pessoas, o tribunal, melhor dizendo, entende que se ele dá uma interpretação permitindo a propositura por parte dos sindicatos ou de entidades de classe, ele teria, digamos, uma vulgarização desse tipo de processo e seria abarrotado de demandas. Por isso, defensiva.
Isso vem sendo mitigado no próprio Supremo Tribunal Federal, e eu cito aqui a DPF 709, a ADI 5291, de novo, pode jogar no Google quem quiser, em que o próprio Supremo Tribunal Federal vem decidir em sentido contrário a esse tipo de jurisprudência, esse tipo de decisão. Não foi, no entanto, o que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais decidiu. Ele decidiu pela extinção da ação sem sequer enfrentar o mérito dela. Então, o que isso significa? Significa que, do ponto de vista dos sindicatos que fizeram propositura, há a possibilidade de recorrer ou, como você mesmo citou, Bruno, existe uma ação popular em trâmite que busca justamente a declaração de nulidade dessa legislação por entender que ela viola não só os dispositivos constitucionais com um desvio de finalidade durante o processo de construção da própria legislação, mas que também ela é danosa ao erário, aos cofres públicos, dentro daquilo que eu falei antes. Ótimo, agora, essa daqui é para vocês dois. Você, Demetrios, disse que não é uma luta só pelos empregos, mas é principalmente pelo bem da mobilidade aqui em Belo Horizonte. Agora, eu gostaria de abordar um pouco essa parte também, porque quando o projeto de extinção foi aprovado lá em 2021, foi colocada em votação uma emenda que previa que os funcionários, remanescentes da BH Trans poderiam ser remanejados para outras empresas da prefeitura, como Belotur, Prodabel, Urbel, PBH ativos, só que essa emenda acabou sendo rejeitada na Câmara. Ficou faltando 4 votos para ela ser aprovada. Sobre essa questão dos empregados concursados da BH Trans, houve, por parte da prefeitura, algum convite para conversar com você sobre isso, para negociar? E tem planos para, por exemplo, entrar com ações na justiça sobre esse assunto? Bruno, da parte da PBH, o que nós recebemos e ouvimos do comandante do executivo é que até o ano de 2024, enquanto essa gestão aí estiver, apesar da lei que foi aprovada na Câmara, como você mesmo disse, ela prevê uma extinção da empresa em até 15 anos, Pode ser extinta o ano que vem, o prazo máximo é de 15 anos, a gente não tem um prazo mínimo. Tem um prazo máximo e não tem um mínimo. Não então tem um mínimo, pode ser extinta logo na virada do ano. Fica até sem segurança para vocês, muito sem segurança. O que a gente ouviu até agora do comandante do executivo é de que eu posso garantir que nada irá acontecer com vocês enquanto eu estiver no comando da cidade, ou seja, até dezembro de 2024. Pode, Noma? Sim. Até em 2025 nós teremos um novo prefeito na cidade, não sabemos se ele será candidato ou se outro candidato sairá vencedor, aparecerá por aí. Então em 2025 nós estamos de pés e mãos atadas e com esse risco enorme aí da perda do emprego. Eu queria também salientar que lá no meu caso, por exemplo, eu tenho 30 anos que já trabalho lá não tem empregado, lá não tem indicação política, todos os empregados lá são concursados, se desenvolveram tecnicamente ao longo desses anos aí, desenvolveram na profissão, na função, são especialistas naquilo que fazem e não tem ninguém lá que esteja apenas indicado, todo mundo lá é concursado. Então até 2024 nós temos essa garantia, essa que nós temos. A partir de 2025 nós estamos entregues ao próximo gestor. Estão meio no escuro, né? Nós estamos no limbo. Nós estamos no limbo. E quais saídas vocês enxergam para a mobilidade de Belo Horizonte? Porque você disse que o argumento de vocês é que não é extinguindo a BH Trans que isso vai se resolver. Você disse que a BH Trans é fiscalizadora, não é criadora, das políticas de mobilidade. Na sua opinião, qual seria a solução? Porque até para falar para o nosso ouvinte que sempre sofre com o trânsito aqui de Belo Horizonte, também com transporte público. Se qualquer morador de Belo Horizonte, é fácil de tomar um exemplo desse para você. As obras de mobilidade em Belo Horizonte, as últimas que nós tivemos são datadas de qual ano? 2013, antes da Copa do Mundo. Já são 8 anos sem obras, 9 anos. Quase 10 sem obras de mobilidade na cidade. Daí a gente pode ter a certeza de que é uma política de governo, não é uma política da empresa. Tem uma dessas associações aí de populares, elas fizeram um cálculo que Belo Horizonte tem um déficit em torno de algo de 50 bilhões na casa, de 50 bilhões de mobilidade urbana. Parece muito dinheiro, mas isso vem se acumulando ao longo dos anos. O exemplo foi dado agora, nós temos 9 anos sem obras
suntuosos de mobilidade em Belo Horizonte. Então, em 9 anos, quanto é que a gente deixou de aplicar em mobilidade na cidade de Belo Horizonte? Nós temos uma extensão de ramal de metrô que tem uma promessa de 27 anos, que ela vai sair da Nova Sintra, aliás, do Nova Suíça, até a Regional do Barreiro. Seria a linha 2. Então, todas essas obras que não conseguem ser realizadas ou não são realizadas na cidade, ao longo do tempo, o Bruno, ela vem demandando o quê? Ela vem demandando botar um remendo em pano velho. O que a Megatrans vem tentando fazer é um estica dali, um puxa dali, um tenta resolver daqui, um acode de lá. Que pode, né? O que pode, mas isso não resolve o problema da mobilidade em Belo Horizonte. A política de mobilidade urbana, ela é principalmente fomentada com recurso público. Apenas a tecnologia, apenas a boa gestão, apenas o capital intelectual da empresa não vai dar conta de suprir toda a demanda pela boa mobilidade na capital. É isso daí. Então, tá acima da BH Trans. Muito acima. É uma questão, digamos, não só municipal, é uma questão federal e estadual, dessa política toda de mobilidade urbana. É uma questão de interesse político, Sim. Planejamento de Estado, projeto de Estado, vai muito além de uma estrutura administrativa como a BH Trans, enfim. Uma outra curiosidade é a última pergunta para a gente encerrar a entrevista. Eu vi que a associação, né, dos usuários do transporte coletivo vai entrar com uma ação também para tentar barrar a extinção da BH Trans. Os usuários de transporte, então, eles estão ao lado de vocês nessa causa? Eu acredito que sim, e eu espero que sim. Porque é uma causa justa, legítima, na defesa de trabalhadores, na defesa também de uma boa administração pública municipal e no melhor interesse público. Porque esse é um ponto importante que é pouco dito nessa história toda. É que o interesse público passou ao largo daqueles que de fato atuaram na confecção legislativa e no momento de extinção ou que autorizou a extinção da BH Trans. Porque se dependesse unicamente do melhor interesse público dos munícipes de Belo Horizonte, isso não teria acontecido. A BH Trans continuaria atuando e teria mais do que isso. Melhores investimentos, um melhor orçamento, melhores capacidades tecnológicas de atuação, não só de natureza fiscalizatória, mas também de implementação, aí sim, das suas intenções administrativas dentro de uma política pública que compreendesse o melhor para a mobilidade urbana de Belo Horizonte. Maurício Sullivan e Demétrios Navais, os dois representantes dos funcionários da BH Trans, falaram sobre um tema importante, que é a extinção da empresa e também sobre a mobilidade aqui da capital mineira. Aos dois, muito obrigado pela disponibilidade de nos atender. Muito obrigado, Bruno. Obrigado a todos. Mais uma vez, obrigado pelo espaço. A rádio tem sido uma parceira e tem dado voz para que a gente possa trazer para a população de Belo Horizonte todo esse imbróglio aí que tem visto, para poder elucidar para a população todo esse imbróglio. Muito obrigado mais uma vez. Os dois são sempre bem-vindos.